no Instagram. Yeah, we're on. Sejam bem-vindos. Aqui a gravação, né, vai ficar salva no Instituto Armínio Brasil. Eu vou iniciar aqui a transmissão do nosso perfil. Vou estar em preto e branco, mas é assim mesmo. Iniciamos. Se puder apresentar, né, pedir para o Martin se apresentar um pouquinho, para o público do Brasil conhecer, vai ser de bênção. Martin, we're starting now, and we want to know you. So can you make a presentation about yourself, please, for the guys, for the people of Brazil to know you better? Yes, I'm Martin Visser. I am professor of systematic theology or dogmatics, however you want to call it, at the Protestant Theological University in Utrecht in the Netherlands. I have done studies for a long time in the meantime. I have done a PhD in Utrecht about hermeneutics, about how you interpret the Bible and how the fact that the Bible is read and interpreted in all sorts of contexts, what that means for the meaning of the Bible. And later on, I did a postdoc research project on the doctrine of the Trinity in the theology of Augustine. And then along the way, I've always been involved in research into Reformed scholasticism. And my last book was on law and gospel. And that is a book on how to do systematic theology, dogmatics, through the use of the distinction between law and gospel, the Protestant, Lutheran, Reformed distinction. So that's in a way. I have 2 children grown up now, and I'm next to being a professor, I'm also a minister in the church, and so I preach every now and then, and yeah, that's pretty much it. Okay, I'll just ask you if you can, in the next subject, speak a little bit slowly so I can translate like pausedly. Would be better. I think I can handle it. I think I can handle it. Maybe we do the translation a bit sentence by sentence, because otherwise you have to remember quite a bit. Right? Yeah. So I will do short pieces, and then you will translate, and then I will continue. Okay, but the introduction, I think I can remember. Deixa eu só me achar no que você falou. Então, gente, esse é o Martin Wise. Ele... Peraí, deixa eu lembrar. Oh, diz, é muita coisa que ele falou, cara. Tranquilo. Tá bom. Ele é professor de teologia sistemática ou dogmática, do jeito que vocês preferirem chamar, na Universidade Teológica Protestante de Utrecht, na Holanda. Ele já fez muitos estudos, está estudando, na verdade, há muito tempo. Ele fez um doutorado em Utrecht sobre isso, sobre hermenêutica, sobre como você interpreta a Bíblia. Para quem é meio novo na teologia, gente, hermenêutica é a arte de interpretar. Então, a hermenêutica bíblica é para você entender como interpretar a Bíblia, os textos bíblicos, e como de fato a Bíblia é lida e interpretada em todos os tipos de contextos. Qual que é o significado da Bíblia, essas coisas. Então, ele também fez projeto de pesquisa, pós-doutorado sobre a doutrina da Trindade na teologia de Agostinho. Ele sempre foi envolvido com muitas pesquisas ao longo da vida dele, da reforma escolástica. E no último livro dele, do Martin Wise, ele estava escrevendo sobre como fazer uma dogmática tecnológica, digamos assim, com o uso da distinção entre a lei protestante e evangélica.
e a distinção luterana também. Então, de certa forma, ele tem um dedinho em cada coisa, mas especialmente a área dele é hermenêutica. Ele tem agora 2 filhos, já crescidos, e é professor. Também é ministro da igreja, e por isso ele acaba até pregando de vez em quando. Então, ele tem tanto a área eclesiástica quanto a área de ensino. Perfeito, perfeito. É um prazer tê-lo aqui. Seus estudos ajudaram bastante a gente, né? Porque o intuito do Instituto é justamente promover e, de certa forma, divulgar um período que, às vezes, para o grande público é obscuro, que é o escolasticismo, né? O escolasticismo protestante. Yeah, so it's a pleasure to have you here, and all of your studies helped a lot of us, because the purpose of the institute, the Armenian Institute of Brazil, that we are part of, is to disseminate this kind of knowledge, the knowledge of Armenianism, the doctrine of salvation, soteriology, all that kind of stuff. So you here, you're promoting not just work, but you're promoting us, you're promoting knowledge to all of us of the about the scholasticism that here in Brazil is kind of new. We had a lot of texts, a lot of books about it since like 30 years. So you're part of it. You're part of this knowledge coming to Brazil. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to be here in your show. And yeah, I'm very grateful that I can participate. Então, ele falou que realmente é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui junto com vocês. E ele é muito grato por poder participar. Perfeito. Tu tem aí um bloco, né, de perguntas, né, Gabriel? Tem. Porque aí eu vou fazer o primeiro. Aí eu vou falar para o público, aí tu já tem. Em primeiro tempo, né, em contexto da escolástica, na introdução do seu livro Escolasticismo Reformado, o senhor e o Marcel Sarot narram a passagem da velha escola, né, que via a escolástica reformada como uma degeneração racionalista da reforma, com a predestinação funcionando como um central dogma, de qual tudo se deduziria. Para a nova escola, né, de Utrecht, que reabilitou esses teólogos, e para o público brasileiro, que ainda majoritariamente herdou a leitura da velha escola, né, que é a escolástica de Beda, né, a Calvino, o que exatamente está errado na leitura antiga e o que muda para essa nova escola? Perfeito. So, Martin, for the first part, the context of the scholasticism, in the introduction to Scholasticism Reformed, you and Marcel Serret described the transition from the old school, which regarded Reformed scholasticism as an rationalistic degeneration of the Reformation, with predestination functioning as an central dogma from which everything else was supposedly deduced, to the new Utrecht school, which rehabilitated these theologians. For Brazilian audience that has largely inherited the assumptions of the old school, namely that scholasticism is equal sterilite, rationalism, and that Beza distorted Calvinism, what, in your view, was fundamentally mistaken about that earlier interpretation? You got the question? Not exactly the question. What is the question? It's about the differences. The fundamentally mistaken part about the earlier interpretation of the Reformed schism. Isso. Yeah.
I think the main problem of the old interpretation of scholasticism was that, as happens more often in theology, people who interpreted scholasticism interpreted it from their own presuppositions. And they had a very strong idea in the 19th century about theology being all derived from a single principle. They were trying to defend that theology should be based on one kind of foundational truth, and then all the other truths should be derived from that single foundation. And that is why they came up in the 19th century with this idea of central dogma. Maybe you can translate this first, and then I'll go on. Yeah. Então, ele acha que o principal problema da antiga interpretação do escolasticismo aconteceu com mais frequência, né, na teologia, pessoas que interpretavam o escolasticismo a partir das próprias pressuposições, das pressuposições individuais deles. Então, eles tinham uma ideia muito forte, mais ou menos lá pelo século XIX, de que a teologia ela devia ser derivada toda de um único princípio. Eles estavam tentando defender isso. E a teologia deve ser baseada em um apenas, em uma espécie de verdade fundamental. E todas as outras verdades deveriam ser derivadas dessa única base. Por isso surgiram no século XIX com essa ideia de dogma central. And another thing was, especially in the first half of the 20th century, that there was a very strong resistance against what they called the Hellenization of Christianity. And the idea behind that is that the simple truths from Scripture were very quickly distorted by rationalism and by logical thinking and Greek thinking. So they made a very strong opposition in the end of the 19th century and beginning of the 20th century between biblical truths, which were simple and easy and biblical and not very systematized, and systematization, which is the Hellenistic kind of tradition of the Greek philosophy. And that opposition they applied to Reformed scholasticism, and then they said, oh, that is typically Hellenized ways of doing, so very Greek approach to theology. You should study the Bible, the simplicity of the Bible, rather than those kind of technical discussions in scholasticism like they are in Reformed scholasticism. Ok. Então, agora, uma outra coisa que foi especialmente na metade do século XX, que era muito forte, era a resistência contra o que eles chamavam de helenização do cristianismo. Essa ideia por trás de que as verdades simples da Escritura foram rapidamente distorcidas por um racionalismo e pelo pensamento lógico do pensamento grego. Assim, eles fizeram uma oposição final, lá pelo final, na verdade, do século XIX, início do século XX, entre as verdades bíblicas, que eram, entre aspas, simples e fáceis, bíblicas e pouco sistematizadas, e a sistematização, que é o tipo helenístico de tradução da filosofia grega. Então, essa oposição que eles aplicaram ao escolasticismo reformado. É o que eles disseram. Então, normalmente são formas legais de fazer isso. É uma abordagem bem grega da teologia,
que você tem que estudar a simplicidade da Bíblia, em vez daquele tipo de discussão técnica, só escolástica, sabe? Assim como eles faziam na escolástica reformista. And then, basically, in the new interpretation of Reformed scholasticism, Richard Muller, for example, and Willem van Asselt, and myself, and many others, they started to basically read the sources without these presuppositions, and use insights from the history of medieval philosophy, in which they see scholasticism as a kind of intellectual style, a way of doing in theology, rather than a kind of content. It's not so much a matter of content, but it's a matter of method that you apply, and you can do with that method whatever you want. You can become an Arminian with scholasticism. You can become a Calvinist with scholasticism. You can have it either way. You can be a Socinian with scholasticism. So and scholasticism does not decide on what kind of content is in your theology. It decides about the form. Ok. Então, basicamente, na nova interpretação do escolasticismo... Perdão, deixa eu voltar um pouquinho. Sim. Então, é isso mesmo. Então, basicamente, depois na nova interpretação do escolasticismo reformista, com Richard Miller, is that the name of it? Richard Miller? Uhum. Então, tanto Richard Miller, por exemplo, ou ele mesmo, o próprio Martin Wise, e muitos outros começaram a entender, basicamente, lendo a fonte sem as pressuposições. No caso, sem a interpretação individual já formada, né? Então, esses insights da história da filosofia medieval, que eles veem na escolástica, um tipo de estilo intelectual, uma forma de agir em teologia em vez do meio de agir, um tipo de conteúdo, não é tanto uma questão de conteúdo, na verdade, mas sim o método que você aplica ao conteúdo. Você pode fazer com esse método o que você quiser. Você pode se tornar tanto arminiano quanto calvinista com o mesmo método. Você pode, de qualquer forma, ir para qualquer um dos lados, com essa escolástica. É uma escolástica que não decide o que você tem que ser. Ela é o conteúdo da teologia. No caso, tentando ser livre, o mais limpa possível de qualquer tipo de pressuposição individual. Focada somente nas escrituras e sem o que eu já acho das escrituras. Perfeito. O Guilherme chegou, se o Guilherme quer falar, né, um pouquinho. E aí, Guilherme, se tu quiser também, já faz a segunda pergunta do bloco 1, né, que é sobre o coração teórico dessa virada, dessa redescoberta. Tá escutando, não? Apoio entre sai. Vocês estão me escutando? Não, né? Tá tudo ok, né? Sim. Pronto, então, vem aí, que eu vou aproveitar já fazer a segunda pergunta pro Martin, segundo tempo. O coração teórico dessa virada, né, acreditamos que foi a redescoberta, né, pelo Anthony Voice, da contingência sincrônica de Duns Scotus, e a distinção crucial entre o uso de terminologia aristotélica, entre usar a terminologia aristotélica e assumir posições aristotélicas, né? O sentido de um conceito depende do uso que o teólogo faz dele, não de sua origem grega. Diante desse texto latino de Armínio ou de Epísis, cheio de distorções escolásticas, o que essa tese muda na prática do tradutor, né? E já que é a mesma escola, né, o senhor faz parte da mesma escola, que é a de Utrecht, que produziu através do Decker
uma das leituras mais influentes de Armínio como pensador sério da liberdade e da contingência, essa ferramenta, né? Eu acho que ele já respondeu de certa forma, né? Mas se ele pudesse aprofundar mais, né? Favorece mais um lado arminiano, um lado reformado em Dort. Mas eu creio que ele já respondeu de certa forma, né? Porque pode ser usado por amplas tradições. Mas se ele puder aprofundar mais, e principalmente nessa questão de contingência sincrônica, né, em duas escolas, essa redescoberta da escola dele. Foi um pouquinho longo, não foi, Gabriel? Tá bom. Perdão, mas... Foi, mas eu acho que eu consigo pegar assim, porque eu esqueci alguma coisa. Tranquilo. So, Martin, first of all, thank you for your answer. It was very pleasurable to hear. It was great. So, now we go to the second part. The second question. The theoretical heart of this historiographical shift was Anthony Voss. You remember him? Yes. Yeah, it's He's still alive. of Duns Scott. Yeah, the Duns Scotus concept of synchronic contingency, together with the crucial distinction between employing Aristotelian terminology and actually adopting Aristotelian philosophical positions. In other words, the meaning of a concept depends upon the way a theologian uses it, rather than upon philosophical origin. So when a translator encounters a Latin text by Arminius or Episcopius filled with scholastic distinctions and technical terminology, what is the practical difference? What practical differences does this thesis make for the work of translation and interpretation? And just one thing. The next part, it's a two-part question. Is that, and since the same Utrecht school, through the work of Yves Decker, also produced one of the most influential interpretations of Arminius as a serious thinker of freedom and contingency. Would you say that this methodological framework ultimately leads greater support to the Arminian side on the Synod of Dort debate or the Reformed side? I know you kind of answered that, but just to profound yourself a little bit on that point. Can you, please? Yeah, of course, I can. Wait, so the first question was, what does this shift mean for translation work? And the second part is whether this shift leads to greater credit for the Armenian tradition in the Reformed tradition. So let's start with the first one. What this means for translation, that is a very complex question. That would lead us into translation theory. But there is basically, I think, a parallel development within translation studies. So within theory of translation and within these studies of scholasticism, because both go back to the late Wittgenstein, that's a philosopher, Ludwig Wittgenstein, who in his late work discovered this idea of language and meaning as use. For us now, it is almost hard to believe, but in the past, people believed that words have fixed meanings, so that the meaning of a word you can look up in a dictionary, and that is the meaning of the word.
and that was because of certain philosophical presuppositions. But then Wittgenstein discovered that you can look at what a word means by looking at how you use it. For example, the word table, the English word table, can be a table in a text, right, with data in it, like numbers, and it can be a table on which you put something, like a plate or whatever. So a table that you sit at. And what the word table means, a collection of 5 syllables, actually, T-A-B-L-E, what this collection of signs means, you can look up in a dictionary, but that dictionary does not determine what it means, but that dictionary just reflects how we use the word. So once I'm talking to you about a table that I have put in a Word document or in an Excel sheet, you immediately know what I mean, because you understand, okay, he's talking about an Excel sheet and a table in it. But once I talk about a table on which I put a plate, you will discover from what I'm talking about that I'm that I'm using the word table in the context of putting plates on it. Can you translate this first? I was just going to say, can you give me a second? Thank you. Oh, jeez. Tá. Ai, Jesus. Tá, então, em relação à primeira pergunta que ele fez, que a gente fez, na verdade, Ai, Jesus. Tá, primeiro, o que significa para a tradução? É uma questão complexa, porque isso nos leva para uma parte chamada teoria da tradução, que é um desenvolvimento paralelo dentro dos estudos de tradução. Dentro da teoria da tradução, temos o estudo sobre escolasticismo, porque ambos remontam o final do Wittgenstein. That's the name of him? Wittgenstein. Yeah. Wittgenstein. Ele é um filósofo, Ludwig Wittgenstein. Yeah. Que no final do seu trabalho, ele descobriu essa ideia da linguagem e do seu significado como uso. Para nós é um pouco difícil de acreditar, mas no passado as pessoas elas acreditavam que as pessoas tinham significados fixos, que as palavras tinham significados fixos, para que as palavras para que o significado de uma palavra para que você pudesse procurar no dicionário e esse ser o significado de uma palavra. Então, por isso que até naquela época tinham muitos pressupostos filosóficos. Isso se devia aos pressupostos filosóficos. Mas depois de Wittgenstein, ele descobriu que você pode entender o que uma palavra significa observando onde você usa. Por exemplo, ele deu o exemplo da palavra table, em inglês, que essa palavra curta, ela tem alguns significados diferentes. Então, table pode significar tanto a mesa, que você coloca as coisas em cima, quanto uma tabela, tipo tabela de Excel. Então, quando você fala a palavra table, dependendo do contexto, você vai saber se ela é uma mesa ou se ela é uma tabela de Word Excel. Sim. Você vai entender o que é a palavra a partir do seu contexto. Você vai significar a palavra a partir da maneira com que ela é usada. E não somente pela palavra em si. You can keep going, Martin. Yes.
And now the old school of studies of scholasticism was working with this old theory about language. So they were thinking that once you would use terms that Aristotle introduced, you would immediately import the content of what Aristotle meant by them, because the meaning was fixed. The content that Aristotle meant by them would immediately be imported into the Christian theology in which you use the words of Aristotle. And the new school of interpretation of scholasticism used Wittgenstein's theory of language, and so came to the insight that the way in which Aristotle uses certain words need not be exactly the same as the way in which Christian theologians, who use the same terms, but by those same terms, because they use them in a new context, namely of Christian theology, these terms will get a new meaning. So in order to know what a scholastic theologian means by certain Aristotelian terms, you cannot simply look at Aristotle and say, okay, it's Aristotle's meaning, so the meaning will be the same as in Aristotle. But you have to watch very closely in the texts of the scholastics to see how they use this term, and you will see that often they will have changed the meaning of the term in Aristotle and gave it a new meaning in the case of Christian theology. And for translation, that means in many cases it means nothing, to be honest, because the way our brain works is that it more or less automatically picks up this new context, and therefore it will also assign a new meaning to the word. So mostly when you just literally translate the text, the meaning will be correct. And in certain cases, you will have to make the meaning in a translated text more precise in order to avoid a misunderstanding. That's how I would say it. Yeah. Okay. First, back to the two theories. So the old school of reading and the new school, and then the consequences for translation. Yeah. Just let me translate the part first. Então, agora, a velha escola de estudos da escolástica estava trabalhando com essa teoria antiga sobre a linguagem. Uhum. Então, eles pensavam que você usaria os termos que Aristóteles introduziu. Então, você imediatamente cortaria esse conteúdo do que Aristóteles quis dizer com eles, porque o significado era único. Ele era fixo. Então, o conteúdo que Aristóteles quis dizer com eles. E essa nova escola de interpretação da escolástica acabou se diferindo, porque a nova escola ela usou a teoria da linguagem de Wittgenstein. Sim. Assim, veio para dentro da forma como Aristóteles usa certas palavras. E não precisa ser exatamente a forma como os teólogos cristãos usam os mesmos termos. Sim. Então, pelos mesmos termos, às vezes usado em um novo contexto, pode ser trazido um significado não exatamente fixo, não exatamente igual, principalmente na teologia cristã. Então, esses termos eles acabam ganhando um novo significado. Para entender o que um teólogo escolástico quer dizer, por certos termos, daí que em português a gente chamaria de os termos aristotélicos,
Você não pode simplesmente olhar para Aristóteles e dizer, ok, é isso. Porque é o significado de Aristóteles, o significado vai ser de Aristóteles. Mas a gente precisa observar com muito cuidado esses termos escolásticos, para entender dentro do contexto a maneira com que eles são utilizados. Então você vai ver que muitas vezes eles acabam mudando o significado disso. O termo também, em Aristóteles, ele deu um novo significado, no caso do cristianismo. Para tradução, para nós cristãos, para a tradução cristã, isso acaba, às vezes, muitas vezes, não significando nada. Porque o jeito que o cérebro funciona, ele é dessa maneira. Ele mais ou menos automaticamente capta esse contexto. Ele não vai ter um significado fixo único, igual Aristóteles tinha. A nossa própria cabeça vai fazer essa diferenciação a depender do contexto. Igual o exemplo da mesa. A tabela e a mesa, em inglês, table. É o mesmo princípio. Sim. Portanto, a gente acaba atribuindo um novo significado à palavra dessa maneira. E na maioria das vezes, quando você simplesmente traduz o texto, o significado está correto. Em certos casos, a gente tem que fazer isso. Tem que tornar o significado de um texto traduzido mais preciso, para evitar um mal-entendido. Perfeito. É aquela coisa que a gente tem, por exemplo, isso é um adendo meu, por exemplo, daquela parte dos 10 mandamentos, que a gente pega o não matarás, Sim. que se você for olhar no hebraico é não assassinarás. É exatamente isso. A depender do contexto, a gente compreende de uma maneira, mas o significado fixo é a perspectiva antiga. Então, essas são as consequências para a tradução. Que muitas vezes a gente acaba tendo que usar um termo que seja mais específico para fazer sentido naquele texto. I think that Aí tem a segunda parte, né? Yeah, there's still the second part remaining. yeah. And before the second part, I would say the interpretation is more affected by this language theory phenomenon than the translation, because the interpretation makes you very sensitive that you cannot just take the meaning for granted of a certain term, but that you have to very closely attend to how this specific author in this specific period uses the term and changes the implications, for example. One example where I have done this kind of myself is with the distinction between habitus and actus fidei. I've written an article on the history of those two terms, habit and act of faith. And first starting with Aristotle, where it starts, and then I have described all the shifts that the meaning of those two terms underwent through time. And basically the term is complete, those terms are completely set upside down. The meaning is sometimes fully opposite to what it meant before. So if you want to study that more, that phenomenon, you can look at that article. Ok. Oh, Jesus. Então, a interpretação, ela acaba sendo a mais afetada por esse fenômeno da teoria da linguagem do que a tradução. Porque a interpretação, ela se torna sensível ao termo. Não é possível simplesmente dar um certo significado de um termo, de um determinado termo, algum termo que seja do texto, mas você precisa muitas vezes prestar atenção no que aquele autor específico entende por aquele termo. Não dá para simplesmente traduzir. Você tem que chegar ao contexto do que aquele autor quis dizer. Então, nesse período específico, você usa esse termo. E muitas vezes muda as implicações. Por exemplo, uma coisa que
o próprio Martin fez com a distinção de hábitos e actus fidei. Ele escreveu um artigo sobre a história desses dois termos, o hábito e o ato da fé. Começando por Aristóteles, que basicamente é onde tudo começa, ele escreveu todas as mudanças que significam esses dois termos. Eles passaram pelo tempo e basicamente o termo está completo para que eles sejam completos. Colocando de cabeça para baixo o significado, às vezes, é totalmente oposto ao que significava antes. Então, se vocês quiserem, dá até para dar uma olhada naquele artigo que foi esse que ele escreveu sobre o Habitus Actus Fidei. Perfeito. So now on to the second question. I think yes, this new interpretation has taken apart the connection between a certain type of theology and the way in which you do this theology. So the method separate from the content. And in that regard, that helped to appreciate forms of theology with a different content, but with the same very sophisticated scholastic way of doing that theology. So yes, that has helped to appreciate Arminianism as a kind of to be respected form of theology. But I think what even more helped was ecumenism, because the rise of ecumenism in the World Council of Churches, for example, helped to see that doctrinal differences should not be looked at completely from a confessional perspective, but also from a broader ecumenical perspective, so that you appreciate the views of those that do not belong to your confession. And that was also rising in the 20th century, and this appreciation for Arminianism has certainly been reinforced by those developments. Increasingly, for example, in the Utrecht context, Roman Catholics and Protestants of various confessions started to cooperate on research into scholasticism, so that they all did research into scholasticism, but they had different theological commitments. And that helped to appreciate the differences between each other. Yeah, that's how I would explain why increasingly Arminian theology was respected more than before, and especially Eve Decker's work on Arminius was an example of this, because Eve Decker registered that the structure of Arminius theology was very similar to the Roman Catholic theology of Louis de Molina, the Molinist, the father of Molinism. So until then, Reformed theologians would just look at Arminius and Gomarus and so on, but not at Roman Catholic theology, of course, because those were the Roman Catholics. You had to stay far from them. But now, through ecumenism, this Molinist theology was all at once also in view for Eve Decker to study Arminius through the lens of Molinism. So ecumenism has helped to make these connections. Ok. Então, agora, a segunda pergunta. Essa nova interpretação, a dúvida é se isso desmontou a conexão
entre eles é um certo tipo de teologia, a forma como você faz a teologia, então, no caso, o método é separado do conteúdo. E nesse sentido, isso ajudou a apreciar formas de teologia com conteúdo diferente. Deixou de ser só uma visão de teologia, mas tornaram-se algumas que começaram a ser apreciadas juntas, com a mesma sofisticação. Então, a forma de dizer isso de maneira escolástica é que isso ajudou a valorizar a teologia, certo? De maneira geral. Então, o arminianismo, como uma forma de respeito, começou a ser respeitado como uma forma de teologia, na verdade. Caramba. Mas ajudou também, o que mais ajudou também foi o ecumenismo. Por exemplo, por causa do surgimento do ecumenismo no Conselho Mundial de Igrejas. Ajudou a perceber essas diferenças no julgamento, que não deve ser visto de maneira, uma perspectiva tão confessional, mas também uma perspectiva ecumênica mais ampla, para que seja compreendida. Então, as opiniões daqueles que não pertencem à confissão também cresceram. Perdão. Então, por isso também as opiniões daqueles que não pertencem à confissão agora são ouvidas. E isso também cresceu no século XX, essa apreciação do arminianismo. Começou a crescer, começou a se desenvolver. Começou a ser reforçado por esse desenvolvimento a partir do ecumenismo. Cada vez mais, por exemplo, no contexto de Utrecht. Católicos romanos e protestantes de várias confissões começaram a cooperar juntos sobre pesquisas sobre escolasticismo, de modo que todos eles fizeram pesquisas sobre escolasticismo, por exemplo, mas tinham compromissos teológicos diferentes. Então, por mais que o campo de estudo fosse igual, eles, mesmo tendo crenças diferentes, estudavam o mesmo objeto de conhecimento, mesmo tendo perspectivas diferentes. Então, isso ajudou a apreciação de diferentes crenças no meio deles. Então, é aqui que ele explicaria o porquê desse crescimento da teologia arminiana. Isso tem sido, essa crença arminiana tem sido respeitada cada vez mais do que antes, especialmente por causa do trabalho de Decker em cima de Armínio. Ele registrou a estrutura da teologia arminiana, que era muito semelhante à teologia católica romana, de Luís de Molina. Molina, no caso, o pai do molinismo. Então, até os teólogos reformados, eles começaram a olhar de uma maneira diferente. A teologia católica, por exemplo, claro, porque aqueles que são católicos romanos, você tem que ficar longe deles. Ele falou. Mas agora, através do ecumenismo, essa teologia de Molina também estava em vista, não apenas essa teologia. Então, para estudar Armínio sobre a ótica do modernismo. Então, o ecumenismo ajudou a criar essas conexões entre diferentes crenças, diferentes modos de pensar, e ainda assim, todos, mesmo tendo o mesmo objeto de estudo, tendo interpretações diferentes, às vezes profissões de fé diferentes, acabaram se respeitando cada vez mais. Ok. Não sei se ele... a pergunta, né? Quer fazer, Guilherme, a próxima pergunta? Né? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta acerca do capítulo da dupla predestinação. Tá. So he would like to make a question about the chapter of the não sei como é que falar isso, dupla predestinação. Double predestination. Double predestination. Porque na concepção calvinista da dupla predestinação, você tem duas perspectivas, supralapsariana e infralapsariana, simétrica e assimétrica dessa predestinação. Because in the Calvinist conception of double predestination, you have about two perspectives: the supra
Yes. and the infralapsarianism, the Yes. symmetrical and the asymmetrical Só que predestination. na concepção arminiana, me parece que a assimetria é da própria natureza da consideração dessa dupla predestinação, porque o pecado é a causa da reprovação. So the Armenian conception seems to be the asymmetry, the nature itself, cause of the nature itself, of the consideration of this double predestination, because sin is the cause of the reprobation. Então, de alguma forma, a predestinação ela pode se relacionar com a contingência das criaturas, entre poder fazer ou não fazer, e isso, de alguma forma, se relaciona com a dupla predestinação. Como é que o senhor trabalha essa questão? So, in some way, predestination can relate to contingency of the creatures between being able to do or not to do this somehow relates to double predestination. So how do you work with this issue? You, no, in case Martin Wise. Thank you for your question. Much appreciated. I think I would distinguish multiple layers in the question. I think I can try to answer the question in a historical way or in a systematic way, and that would probably make some difference. So let me try to I think that Eve Decker's work on Arminius will make quite a difference if it is true that Arminius was indeed defending a form of scientia media, middle knowledge. Then I'm not so sure to what extent there would be an asymmetry between election and reprobation, because I think that would, as scientia media, would presume a single decree on God's part, where the decision on the part of the humans that God foresees in his middle knowledge decides on who is to be elected and who is to be condemned. So if we take Arminianism in that way very strictly, I don't think there is an asymmetry. Now, in a Calvinist, I say Calvinist because everyone says that, not because I'm so eager to be Calvinist or to be Calvinian or whatever. But Calvinist is often used as a label for those in favor of the Synod of Dort. So those defending double predestination. But maybe you can first translate the little piece on middle knowledge, Gabriel, that you do that first. And then I will proceed with the rest. Yeah, I think that's easier. Okay, thank you. Então, ele distinguiria essa pergunta, primeiro, em múltiplas camadas.
ele vai tentar responder de uma maneira histórica ou sistemática, que vai acabar fazendo diferença. Então, na verdade, faz muito tempo que a gente está trabalhando com Arminio, isso vai fazer diferença. Então, ele... Jesus amado. Ele estava ele estava realmente defendendo uma forma de, digamos, conhecimento médio. Então, não dá para saber mais ou menos até que ponto haveria uma assimetria entre isso. A eleição e a reprovação, porque isso seria uma ascendência média. Presumiria... Jesus amado. Presumiria o decreto de Deus, uma parte do decreto de Deus. Então, onde a decisão dos humanos, Deus acaba prevendo o seu conhecimento. É o que a gente chama em português de o conhecimento prévio, né? Que ele decidiria quem é eleito ou quem seria condenado. Então, se a gente tomar Armínio dessa forma tão rígida, tão definida, tão fixa, não haveria tanta diferença nessa questão da assimetria. Mas agora, para um calvinista, ele fala calvinista, claro, todo mundo que diz isso e que acaba, de certa maneira, até apoiando a ideia difundida pelo Sínodo de Dort. Não que ele seja ansioso para se definir como calvinista ou arminiano, mas, né, falando numa perspectiva mais calvinista, é um rótulo, né, a favor daqueles que defendem o Sínodo de Dort. Talvez essa questão do conhecimento intermediário seja mais diferencial. Ok. Martin? Good. Thank you. So, and then this discussion about asymmetry and symmetry in double predestination is generally regarded among defenders of double predestination as not so crucial. Some attach more weight to it than others, but in general, people say that it's not so crucial. And that is because the key thing is that if God decides to elect certain people, there is always a flip side to it. So it doesn't matter in which moment or order of decrees God decides this, because it's all independent from human action. So if God decides it, God decides it on his part. And if all people are elected except for one, then that is God's decision not to elect one person. Of course, this person is going to be condemned because of sin, but that doesn't mean that makes a crucial difference. So there will always be some kind of asymmetry, but it is not systematically, logically decisive. Ok. Então, sobre a discussão sobre a simetria e simetria e a predestinação, essa discussão ela acaba sendo mais comum entre aqueles que defendem a dupla predestinação. Alguns que deram mais peso para ela. Mas normalmente não é uma discussão, digamos assim, tão crucial, tão essencial. Porque se Deus decide eleger certas pessoas, sempre tem, em inglês é o flip side, o lado oposto disso.
Então, acaba não importando muito em qual momento ou ordem Deus escolhe isso. Ele decide isso porque tudo independe ou independeria da ação humana. Então, se Deus decide da parte dele. Se todas as pessoas são eleitas exceto uma, então essa é a decisão de Deus de não eleger uma única pessoa. Então, claro que essa pessoa vai ser condenada por causa do pecado, mas isso não significa isso. Isso não é uma diferença exatamente crucial. Sempre vai haver algum tipo de assimetria, mas não é uma assimetria sistematicamente ou logicamente que pode ser dita como decisiva para a teologia. And then the last part of your question, I think, was on the relationship between double predestination and contingency. I would always maintain that double predestination is completely compatible with synchronic contingency of the world in Anton Voss's terms. Why? Because if you have a necessary world, the world is like a machine, where every state of the world that follows upon another state is the only possible next state. The world is a machine that runs in one possible way. Synchronic contingencies is nothing else but that metaphysically, from this state of the world that we are now in to the next one in the next 10 minutes, there could be many different worlds. The world is not a machine. Our actions count. We make the world look differently by our actions. And that's always what the Reformed theologians defended. They never defended a necessary machine-like world. Neither the Arminians nor the Calvinists. They both maintained the freedom of the world, the contingency of the world. Maybe you can translate this first? Yeah, I can. So, perdão. Então, a assimetria essa discussão agora, partindo, na verdade, para a segunda parte da nossa pergunta, da sua pergunta, Gui, foi sobre dupla predestinação e contingência, né? Isso. Perfeito. Então, ele sempre manteria essa ideia de dupla predestinação compatível com a contingência síncrona. Porque do mundo, em termos das forças, você tem um mundo necessário, mas não é necessariamente um mundo que funcionaria como uma máquina, que só poderia funcionar de uma única maneira e nunca de uma maneira diferente. Onde todo estado do mundo que sucede o outro estado é o único possível próximo estado. Tipo assim, você tem 1, 2, qual que é o próximo único no mundo máquina? É o 3. O nosso mundo não funciona dessa maneira. O mundo, ele, de certa forma, funciona com essa ideia de contingência síncrona, porque ele não funciona apenas de uma maneira, mas isso falando de maneira também metafísica, porque deste estado do mundo em que nós estamos agora, para o próximo estado em que nós estaremos, nos próximos 10 minutos, podem surgir muitos mundos diferentes. Não apenas um. Cada decisão implicaria num mundo diferente. Então, o nosso mundo não é uma máquina. As nossas ações acabam justamente por não definir o mundo como uma máquina,
Então, isso sempre foi o que os teólogos reformados defenderam. Eles nunca defenderam uma máquina necessária, tipo Word, tipo uma tabelinha Word, um texto Word, que só funciona daquela maneira. Então, nem os calvinistas, ambos, todos nós mantivemos a liberdade do mundo, a contingência do mundo, não apenas uma forma de funcionalidade exclusiva e fechada. And then, so you should not understand predestination as if before the beginning of the world, God installs a machine that forces in the history of the world to happen everything according to his plan. As if God needs to install the machine in the right way at the beginning, and the machine will work that way all the time, so that those who are elected have no other choice than just to be elected, because that's how their machine works. That is their destiny. And those who are condemned, they have no choice. They can only be condemned and do evil because they are bad. That's not how predestination should be interpreted. That is how Abraham Kuyper in the 19th and 20th century started to interpret predestination. He thought of it like that, like a necessary world working as a machine. Like all people in that time thought of the world because of science at the time, which thought about the world as a kind of laws of nature and working like a machine. But that is not how the Reformed in the 17th century thought about the world, because they did not know about laws of nature. That was only to be invented in that 17th century by Newton. So don't think about it like that. You should think about it as first, God's predestination is a decree on God's part, an internal decree, so a decision before all ages on God's part to save certain people and not save others. Maybe. We don't even know. We only know that God is free, but we don't know how many are to be condemned. We only know that God is free. And there is no kind of physical connection between what God decides and what happens in the world. That was a modern idea. Can you translate that first? Yes. Show. Então, o que viria depois? A gente teria que entender a predestinação. A gente não deveria, na verdade, entender a predestinação como se antes do início do mundo, Deus vem e ele instala uma máquina que força a história do mundo. Que as coisas só podem acontecer conforme o plano divino. Como se Deus precisasse instalar a máquina da maneira certa no início. E a máquina vai funcionando assim, somente dessa maneira o tempo todo. De modo que aqueles eleitos não têm outra escolha senão serem eleitos e serem salvos, porque essa é a maneira com que a máquina funciona. Esse é o destino deles. Da mesma maneira, os condenados não vão ter escolha nenhuma. Porque a máquina que Deus instalou, entre aspas, não quer que eles sejam eleitos. Não quer que eles sejam salvos. Então, eles não têm outra escolha. Eles não são ofertados a decisão de escolha, porque o mundo foi criado dessa maneira. Então, não é assim que a predestinação tem que ser interpretada. Foi assim que Abraham Kuyper, nos anos 20, no século 19 e 20... Abraham Kuyper. Exactly. Abraham Kuyper, obrigado. Começou a interpretar a predestinação. Ele pensava assim, num mundo necessário,
O mundo só pode existir dessa maneira. Trabalhar como uma máquina, como os velhos no tempo morto, eles pensavam que, por causa da ciência da época, eles pensavam dessa maneira. Só poderia funcionar de uma maneira e é isso, não existiria outra alternativa. O mundo está fadado a agir dessa maneira porque é a maneira como foi construído para ser. Como uma espécie de lei da natureza que funciona como uma máquina. Mas não era assim que nem os reformados do século XVII viam o mundo. Porque eles não sabiam, eles não tinham esse conceito. Então, sobre... Isso só seria inventado, as leis da natureza, no caso, só seriam desenvolvidas, não necessariamente inventadas, né? Seriam desenvolvidas a partir de Newton, depois do século XVII. Então, não podemos pensar dessa maneira, de uma maneira tão fixa, como uma lei da natureza irremediável, irrefutável, que não pode acontecer de nenhuma maneira. Essa é uma interpretação posterior. Então, a predestinação de Deus, ou o decreto da parte de Deus, pode ser talvez dito como um diploma interno, uma decisão diante de todas as eras por parte de Deus para salvar certas pessoas, e não os outros. Pode ser entendido dessa maneira, mas a gente não sabe se é dessa maneira. A gente só sabe que Deus é livre, mas não sabemos quantos vão ser condenados. Nós não temos como saber isso, justamente porque Deus é livre. Então, essa é uma espécie de opinião física sobre o que Deus decide e o que acontece no mundo. Não é uma ideia moderna, necessariamente. And so, how I would describe what, except for this decision in God, which, as the scholastics say, remains in God. It's not an outgoing decree, it is an internal decree, the predestination decree. This has often been misunderstood in later times. So it's an internal decree on God's part. And why? What are the consequences of this decree in time? The consequences are that, and then we have to shift to anthropology from a Calvinist point of view, because Calvinists think that human beings are so locked into sin after the fall that they need a divine intervention for them to become free again, to say yes to God's invitation in the gospel. So rather than saying humans are free and they become less free by election because they have to be God's people, you have to turn it upside down and say, no, by sin, people are unfree. They are locked into themselves. They are locked into sin, sinful existence. And without God's liberating intervention, they will never say yes to God. So what is the consequence in time of this predestination? That is that God in human beings, without human beings, as the Canonies of Dort put it in chapter 3 and 4, article 12. So in those people, God will intervene and he will liberate them. And that is what grace does. So grace is God's gift in you, which enables you to respond to the gospel in an affirmative way. And the reason why this goes back to God's decree, and only to God's decree, is because they want to secure that no human work can be reason for people to say,
yes to God. It's always only God's graceful intervention. So it's like an ultimate security measure to foreclose pride on the side of humans that they have chosen for God rather than God choosing for them. Ok. Então, como o Martin descreveria isso? O que haveria exceto essa decisão de Deus, como diziam os escolásticos, ela permanece em Deus. Não é um diploma de saída, é um diploma interno. É o decreto de predestinação. Esse decreto de predestinação muitas vezes é mal interpretado em tempos posteriores, como os nossos, por exemplo. Então, é um decreto interno por parte de Deus. E por quê? Quais são as consequências desse decreto? Com o tempo, essas consequências são... Daí a gente migrando para a antropologia a partir de um ponto de vista calvinista. Tá? Porque os calvinistas, eles acham que os seres humanos, eles estão tão presos ao pecado depois da queda, que eles só funcionariam precisa, necessária e unicamente a partir de uma intervenção divina. Que eles permaneçam e se tornem livres novamente, que digam sim ao convite de Deus. Então, em vez de dizer que os seres humanos são, de certa maneira, livres, eles tornam, na verdade, essa eleição extraordinária, porque precisa ser somente dessa maneira. O povo de Deus, vocês têm que virar tudo de cabeça para baixo e dizer não para o pecado. As pessoas não são livres. Eles estão presos a si mesmos e eles estão presos no pecado. Então, essa existência pecaminosa e sem intervenção libertadora de Deus, eles nunca vão dizer sim a Deus. Então, qual que é a consequência no tempo dessa predestinação? Como definiriam os cânones de Dort, nos capítulos 3 e 4, no artigo 12, diria assim, assim nessas pessoas, Deus intervirá e ele as libertará. Então, é isso que a graça faz. Assim, Deus e a graça agem com o dom de Deus em você, permitindo que você responda ao evangelho de forma afirmativa. E por quê? O motivo disso, ele lembra o decreto divino. E é somente pelo decreto divino. Porque querem garantir que nenhum trabalho humano seja necessário. Ou seja, o homem ele não tem nenhum tipo de participação, ele não tem nenhum tipo de ação. É somente Deus que vai, e o próprio Deus vai colocar esse desejo, o próprio Deus vai agir, o próprio Deus vai fazer, e o homem não vai precisar fazer nada, porque o homem já está tão condenado que ele não tem a mínima infame capacidade. Tudo depende única, exclusiva e necessariamente de Deus. Pode ser um motivo para as pessoas dizerem sim a Deus. Então é sempre só a intervenção de Deus. É uma medida de segurança para uma execução hipotecária, digamos assim. É o orgulho do lado dos humanos por terem escolhido a Deus, em vez de Deus ter escolhido eles. Então essa é uma das maneiras de ver. Perfeito. Só vou acender a luz, tá? Que aqui tá ficando escuro, o sol tá se pondo e eu tô sumindo. Perfeito. Ele tem mais... Continua a pergunta. Se me permite uma consideração, Rubem, rápida. Pode. É bem rápido, eu prometo. Já está acabando já a nossa... O Gabriel, que a gente sabe que ele tem um tempo limitado também. So, one second. Pode falar, mano. Ok. Eu diria que na perspectiva arminiana, a gente teria um conflito justamente nesse ponto, né? Como que os homens não se tornassem automatizados em suas escolhas, sim, por intermédio de uma potência irresistível
não apenas do poder, mas também do exercício desse ser humano, de automaticamente dizer yes, seria necessariamente uma consideração de relação com ou se pela potência ordenada, a graça viria irresistivelmente para dar o poder, mas não necessariamente para a tomada do exercício em si. Ou seja, a graça ela se mesclaria com a natureza do homem para habilitar e não necessariamente para o automatizar, né? Yes. Cara, então me quebra. Ai. Big Okay, question. okay. So I would say that from an Armenian perspective, we would have a conflict precisely at this point, right? And so how could men not become automates in their choices through an irresistible power, not only of power but also of the exercise of this human being automatically? So would it necessarily be done? And one consideration is one of relation. From relation to is our yes by the ordained power. Grace would love irresistibly to give a power, but not necessarily to the token of the teach exercise. In other words, it will merge with man's nature to enable and not necessarily to automate him, right? Yes. I'm not entirely sure I understand the point correctly. How Can you humans, try again? yeah, I'll try Gui with pode a little bit. repetir. Ó, O Gui- me diga se eu estou certo, Gui. Sobre como, em relação ao arminianismo, o ser humano, como isso pode ser entendido que o ser humano não se torna um ser automático, mas como ele ainda tem escolha. É isso? É esse caminho. Por intermédio de uma irresistibilidade de poder, mas não por uma irresistibilidade de exercício, necessariamente. Então, faríamos aqui uma distinção de potência e actos. Uma coisa é dar poder, outra coisa é exercitar o poder. Okay. So the question is about this point of Arminianism. How can we still have choice and not be automates? It is through an irresistible power, but not an irresistibility of power, the exercise necessarily. Yes. So we will make a distinction here between potency and acts. One thing gives power, another thing exercises power. How can we make this point of Arminianism? I think I will try. I think I have a sense of what you mean. How can grace be irresistible, but still not turns it us into automatons? So as automates, so that we remain free. I think the Reformed would answer that the irresistible grace by God is not so much forcing us to something, but liberating us to something. Because, yes, yeah. So translate that first, please, yeah. Ok. Então, é por intermédio de uma irresistibilidade, meu Deus, de poder, mas não uma irresistibilidade dele.
é um exercício. Irresistibilidade Então, de exercício. isso, exatamente. Ação, Então, atualização. Essa palavra aí. exatamente. Então, a graça, ela nos capacita. A graça, ela vai nos capacitar. And this is true because that is going back to something that happens already in the Middle Ages. The modern idea of freedom, in the end, becomes the idea that you have the ability to choose between good and evil. And only when you have that kind of freedom, you are free. That is the modern idea of freedom. And that modern idea starts to come up in early modernity, so in that 17th century. And an older kind of understanding of freedom is that true freedom is not so much a matter of choice between good and evil, but to choose something for the sake of itself. So not being hindered in choosing it. For example, Anselm of Canterbury's understanding of freedom is, what does it mean for God to be free if freedom means choice between good and evil? God could never be free because God cannot choose evil, because God is good in himself. And then Anselm defines freedom as your ability to choose the good for the sake of the good itself. And sin means that you're... That yeah. last phrase, please. Can you repeat it? Repeat it? Okay. Yeah. That God could Yeah. not never be free because he could never choose between good and evil. No, because he's good in himself. So freedom should not mean choosing between good and evil, but should mean free. You are really free when you can choose the good for the sake of the good itself. And God is the highest good, so you will choose God because of God himself. That means to be free. And irresistible grace will re-enable you to do that. So it will not force you into something, make you an automaton, but it will liberate you to something, namely to choose God for God himself. Ok. Então vamos partir primeiro da ideia de liberdade, porque hoje em dia nós temos muito essa ideia de que liberdade é poder escolher entre bem e mal. Mas isso não era dessa maneira no século XVII. Por quê? Porque não se trata exatamente de escolher entre bem e mal, mas de ter a capacidade de escolha entre a capacidade de escolha do próprio bem. Por quê? Se Deus estivesse nessa dimensão de bem e mal, o que aconteceria? Deus nunca poderia ser livre. Por quê? Porque Deus não pode escolher o mal. Deus só pode escolher o bem. Então, essa não seria a melhor definição. Porque o próprio Deus é bom. Então, nós nunca poderíamos entender Deus livre porque ele não poderia escolher algo que não vem da natureza dele. Então, escolher o bem pelo bem. Isso seria uma definição mais própria. Nós somos livres quando nós... E isso é o que a graça irresistível, ela nos capacita a fazer. Ela nos capacita a escolhermos a Deus por causa de Deus. Por causa que o próprio Deus é o bem.
nós escolhermos o bem pelo bem. Aí sim é uma definição de liberdade. Ok? Eu acho que já tá no final para tu já, né, Gabriel? Tá no Já. isso. já. Então, gostaria de fazer mais perguntas, mas pelo horário, né, a gente vai respeitar também que lá deve 5 horas a mais, então lá deve estar muito tarde pro professor. Nossa. E aí a gente já vai caminhando para o final, pode falar. So now we know it's literally getting real late there. So we will respect that. We will finish the questions. Muito obrigado por disponibilizar um tempo, né? A gente sabe que não é fácil pelo fuso horário, pelas atividades do senhor, né? A gente pretende marcar outros encontros porque é sempre muito proveitoso, né? Ainda ficou muitas questões para serem respondidas, né? So first of all, we would like to thank you a lot because we have a lot of questions yet, but we know the time is short, so we would like to thank you. We want to make probably more meetings, more chats, maybe. You're welcome. Thank you so much for inviting me, and I'm happy to return sometime. No problem. Yeah, just let me know. Ok. Ele falou que ele agradece muito a oportunidade e ele com certeza gostaria de voltar, de conversar mais, é só chamar. Perfeito. Muito obrigado, professor, né, pela disponibilidade e para também quem acompanhou até aqui agora, né, vamos deixar gravado essa live, muito edificante, muito bom. Muito obrigado. So, thank you, professor. Thank you, our teacher, because you disponibilize your time, you disponibilize yourself, your knowledge. So we just want to really to thank you again for all of you did, all of your content, and all that you actually brought for us on Arminianism. Thank you. Yeah, you're welcome. Good. God bless you.